Boa noite pessoal. Hoje, dia 6 do 5, né? É isso mesmo, dia 6 do 5, quinta-feira. Me confundi porque eu sempre faço quarta-feira, né? Quinta-feira, então 6 de junho, tô aqui ao vivo com todos vocês. Vamos passar mais uma horinha juntos, né? E eu adoro essa live, eu acho muito legal. É a segunda que eu faço, a primeira foi muito bacana. A repercussão foi muito bacana, eu acho que é bem interativa, vai bem de encontro ao que vocês estão precisando de preencher a questão de informações. Então, às vezes a gente pensa de fazer algum assunto e de repente não vai de encontro à necessidade de vocês. Então, a live Perguntas e Respostas, eu acho que além de ser muito interativa, é muito legal porque vai exatamente de encontro à necessidade de vocês, as dúvidas, questionamentos, enfim, aquilo que vocês estão precisando de fato resolver ou se informar para poder melhorar então de alguma forma a saúde de vocês, o objetivo de cada um, né? Então é para isso que eu tô aqui hoje, para falar um pouquinho, para poder responder. Prometo tentar responder aqui todas as perguntas que eu recebi, foram bastantes. Eu vou começar, oi Eliane Ferreira, tudo bem? Eu vou começar com as perguntas que eu não consegui responder na live anterior de perguntas e respostas, como eu prometi para vocês, eu vou começar com elas, tá? Então, boa noite para todos vocês que estão entrando. Boa noite para as pessoas que eu não conheço. Eu sou nutricionista Roseli Rossi, especialista em nutrição clínica e funcional e fitoterapia. Atendo aqui na Clínica Equilíbrio Nutricional, na Zona Leste, mais precisamente aqui no Tatuapé, na Praça Silvio Romero. Olha só, então quem mora pela Redondeza, né, já tem aqui a dica, o endereço do meu consultório, tá bom? Bom, muito bem, atendo de tudo, gente, desde emagrecimento, como patologias, enfim, pessoas que querem mudar os hábitos alimentares com a finalidade principal de longevidade, de qualidade de vida, de saúde. Mas é lógico, a gente sabe que sempre, eu quero emagrecer, eu quero ganhar músculo, tudo isso vocês vão conseguir através da melhora de hábitos alimentares que eu faço sempre, considerando as individualidades. Aí está o diferencial da nutrição funcional. Além das individualidades, a gente vai pensar no organismo como um todo, não só num foco. E aí, como um todo, né, a gente acaba atingindo todos os objetivos que os pacientes vêm em busca. Então, gente, para não me estender demais, oi Andréa, eu vou estar falando, vou fazer a pergunta e vou falar o nome de quem fez, tá? Então vamos lá, para dar tempo de fazer todas. A Sirlene, ela me fala assim: doutora, qual é o suplemento que eu posso estar tomando para fazer musculação, que ela já tem 48 anos e fica muito fraca quando eu vou para academia? Então ela queria saber isso. Em primeiro lugar, priorize sempre alimento, né? Por isso que eu sou nutricionista, eu sempre vou priorizar alimento. Quando o alimento não dá conta, ou eu não posso comer, ou eu não tenho ele a disponibilidade de me alimentar, aí então eu vou para o suplemento. Então, pensando em melhorar a energia pro treino, para performance, eu vou pensar no carboidrato com as gorduras. No pré-treino, eu não me preocupo muito com as proteínas. Então, eu vou dar um alimento mais rico em carboidratos, nenhum carboidrato de índice glicêmico alto, tudo moderado e baixo, de preferência. Por quê? Porque daí eu vou ter uma energia por um tempo mais prolongado. Então eu vou usar uma fruta, que é o mais básico que eu tenho para poder treinar e sempre tenho fácil acesso. A gente mora num país tropical com uma diversidade incrível de frutas. Então pode ser a banana, pode ser o mamão, pode ser kiwi, pode ser o abacate, enfim, eu vou fazer uma fruta e aí eu vou usar ou um óleo de coco ou uma linhaça, enfim, como uma gordura boa. E eu adoro óleo de coco nessa condição, porque o óleo de coco ele tem uma digestibilidade diferente, ele tem uma digestão mais rápida, vai para o fígado e vai gerar energia de uma maneira mais facilitada, tá? Então, às vezes eu coloco, dependendo da necessidade, da intensidade do esforço, pode colocar uma colher de aveia, uma colher de quinoa, aumentar o teor de carboidrato.
Quando eu tenho pouco tempo entre comer e treinar, eu vou liquidificar isso. Por quê? Porque a digestão é mais rápida. Então, para o pré-treino, gente, vai depender muito não só do objetivo, da intensidade, do tempo de treinamento que eu tenho e do tempo entre comer e treinar. Se eu tenho um tempo maior, eu vou fazer alimentos de mais difícil digestão. Posso até fazer, né? Tipo um ovo, por exemplo, uma tapioca. Mas se eu tenho um curto período de tempo, eu vou estar usando então alimentos de mais fácil digestão. Carboidrato com o óleo de coco, tipo banana, ou mamão, ou kiwi, essas frutas com óleo de coco. E o café como termogênico, foco, também vai te dar mais energia, mais disposição. Seria um bom pré-treino, tá? Para você ter mais energia aí. Agora, lembrando, não só é importante a alimentação pré-treino, mas também depois do treino e durante todo o dia, tá? Pensando que você faça exercício de manhã. Aí eu tenho também a Celis falando assim: boa tarde, doutora, tenho uma dúvida. O chá de espinheira santa pode ser consumido durante todo o dia? Você é maravilhosa. Ah, bom, obrigado, Celis. Chás... eu dou no máximo de 2 a 3 xícaras ao dia, tá? Mesmo eu tendo que caprichar mais na erva, de repente a espinheira santa por conta de disfunções digestivas, gastrite, úlcera, enfim, refluxo, eu dou muito chá de espinheira santa, eu adoro chá de espinheira santa para essas disfunções gástricas. Eu digo que é o omeprazol natural, mas não passa de 3 xícaras ao dia. Sempre ao longo do dia, distribuída de manhã, de tarde, de noite, enfim, seria o mais indicado. Uma colher de chá de folha, né, para cada xícara de chá. Aí eu tenho também a Paula, que está falando assim: além do exercício, como se alimentar para poder perder a gordura abdominal? E também a Danila fez a mesma pergunta. Gordura abdominal é mais difícil de eliminar. Fala sobre dicas de alimentação e exercícios que podem acabar com ela. Bom, todo mundo quer acabar com a gordura abdominal. E aí é o lugar do corpo que a gente tem mais facilidade para armazenar a gordura. Então, quando eu como em excesso e como errado, eu vou estar fazendo muito mais essa adiposidade, esse aumento de gordura na região aqui central. O que eu tenho que fazer? Primeiro, uma refeição de baixa quantidade de carboidratos, low carb. E mesmo assim, usar carboidratos de baixo índice glicêmico. Porque todo alimento que eu consumir que se transformar em glicose rápido, aumentar a insulina, vai aumentar muito mais a minha gordura, principalmente abdominal. Então eu vou fazer esse carboidrato e de preferência, gente, mais no meio do meu dia, né? Não vou usar tanto carboidrato de manhã e nem tanto carboidrato à noite. É mais legal eu fazer no meio do meu dia, que a digestibilidade, minhas atividades, então são mais intensas e eu tenho como gastar melhor esse combustível. Então essa é a primeira coisa que eu vou fazer. Então que carbo de baixo índice glicêmico? Eu posso usar os tubérculos, eu vou usar sempre os cereais integrais, como a aveia, a quinoa, mas também em quantidades moderadas. Pode ser uma fruta de baixo índice glicêmico, como abacate ou açaí. Os legumes também têm carboidrato, não esqueçam disso. A gente tem a cenoura, a abóbora, né, que dá para ser usado também, o inhame, enfim, é um arroz integral, mas tudo isso, gente, é comedido, não é porque é baixo o teor de índice glicêmico, tem baixo índice glicêmico, que eu vou poder usar em quantidades muito grandes. Então sempre tem uma redução. Aumentar mais o consumo de vegetais e legumes, mas principalmente os vegetais, os folhosos, que enfim, ao agrião, rúcula, escarola, espinafre, bastante verdes escuros, proteínas magras, mais peixe, frango e ovos, menos carne vermelha, tá? E as gorduras boas, que vão ser desde o azeite de oliva, a linhaça, a chia, as sementes oleaginosas. Então é uma refeição que vai ter um maior volume calórico no meio do dia, entre meio-dia e 6 da tarde. E aí, nos extremos, eu vou, tanto na primeira refeição como no segundo, então na ceia eu vou tentar baixar ao máximo o carboidrato, não ponho carboidrato, ponho mais gordura, e no café da manhã mais proteína com gordura, tá? Esse seria um primeiro passo, uma primeira estratégia para a gente reduzir gordura abdominal. E a gente vai mesclar exercícios musculares de resistência, de força, junto com exercícios aeróbios, sempre uma mescla.
tanto um quanto o outro. E quem tiver já mais adaptada, pode fazer o aeróbio em jejum. Mas tudo isso são coisas, estratégias que a gente pode estar usando, né, dentro de um plano alimentar. E não é usar sempre a mesma coisa, tá? São estratégias que eu uso, mas conhecendo o paciente, só tô dizendo para vocês, não é para sair daí fazendo. Porque se vocês não tiverem adaptada, pode passar mal. E pra gente adaptar, a gente tem que fazer um processo gradativo, tá bom? De fazer o exercício em jejum. Essas são algumas dicas, né? Lógico que tem outras. Aí depois tem a Cíntia Rosa, que tá me perguntando assim: meses após o parto, doutora, é difícil da gente reduzir o peso? Bom, tudo depende. A mulher, ela muda muito a vida depois de ter um filho, a gente sabe. Ela começa a esquecer dela, né? Já começa a se doar tanto ao filho que assim, ela esquece dela. Às vezes, ela não cuida da alimentação dela, a grande parte, né? Então ela começa a comer mais beliscar, comer fora do horário, comer coisas com densidade às vezes calórica inoportuna, um pãozinho, uma bolachinha, um bolinho, e aí nisso ela vai tendo dificuldade para reduzir o peso. Agora, se por um acaso vocês estiverem amamentando, gente, aí tem mais facilidade para reduzir o peso, que a gente sempre incentiva a amamentação, é lógico, até os 6 meses principalmente. Então a mulher tem muito mais gasto calórico amamentando do que durante a gestação. E aí ela tem que cuidar da alimentação dela em qualidade para não prejudicar principalmente o bebê, porque tudo que ela come e bebe passa para o leite materno e vai passar para o bebê. Vocês viram ontem que eu postei uma criança que estava toda com uma dermatite intensa, eu tive que cuidar da alimentação da mãe para poder reverter esse quadro. E aí, se a gente cuidar direitinho da qualidade, da quantidade que essa mãe vai comer, com certeza ela vai reduzir o peso, e a gente sempre procura que esse peso seja revertido ou a gente chegar na meta de peso até o primeiro ano pós-parto, porque depois fica muito mais difícil. Então é muito bom e dá para fazer sim um plano alimentar, o resultado é fantástico quando a gente faz um plano alimentar adequado para a mãe, né, no pós-parto, e não fica mais difícil. Só vai ficar difícil se ela começar a não esquecer dela, não se cuidar e começar a comer tranqueirinhas ao longo do dia sem um planejamento. Aí realmente vai ficar difícil, tá bom? E pode interferir, inclusive, na amamentação. Então cuidado, tá, mãe? Deixa eu tomar água, né? Quero falar rápido porque eu tenho que responder tudo. É ou não é, gente? Aliás, não esqueço da hidratação, eu sempre falo isso. Aí tem uma pergunta da Rê Magalhães falando sobre Food Maps. Bom, Food Maps é uma estratégia nutricional que eu tenho usado bastante para os pacientes que vêm apresentando aí problemas digestivos, estufamento, tá? Gases demais, começam a ter vários sintomas também indesejados, como inchaço, falta de energia, problemas de desordens psicológicas, porque eu falei para vocês e sempre falo que o intestino tá ligado com o cérebro. Então o paciente ele nem sabe o que ele comer porque tudo estufa. Então aí a gente vai usar uma estratégia de Food Maps. É muito bacana, dá um resultado fantástico, e Food Maps nada mais é do que a exclusão de carboidratos fermentatíveis, né? Fermentáveis, vamos dizer assim, melhor dizendo. Então a gente vai tirar todos os carboidratos que fermentam e que vão produzir esses gases de estufamento. Então a gente tem uma série de frutas. Então não é porque é fruta que não é fermentável. A gente tem fruta como maçã, como pera, melancia, abacate, manga, pêssego, damasco. Tudo isso eu tenho que excluir. Por quê? Porque são extremamente fermentáveis. Das demais frutas, eu tenho que dar as frutas sem casca, sem muito bagaço. Vou retirar as fibras, né, casca e bagaço, e muita fibra crua, principalmente folhas. Por quê? Porque isso vai produzir mais gases. Eu tenho que tirar leite e derivados da dieta Food Maps, da estratégia Food Maps. Tem leite, queijo e iogurtes derivados. Vou tirar o glúten, vou tirar os grãos. Então, porque tem muita lectinas que são extremamente fermentáveis. Então, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, tudo isso sai fora.
Açúcares, xilitol não entra, farinha branca também não entra, uma dieta bem restritiva, mas funciona super bem. E aí, doutora, o que eu vou comer? Os legumes que não são fermentáveis, eu vou abrandar as fibras, tipo verduras, então um espinafre, tipo um chuchu, uma vagem, uma abobrinha, isso eu posso comer. As carnes magras, brancas, mais fácil de digestão, o frango, peixe, né? Ovo, para alguns pacientes tem uma sensibilidade, nunca ovo cozido, mas o mexido, que a gente consegue digerir mais, ele não produz tantos gases, tá? E as frutas que eu posso comer, como um kiwi, eu posso dar um mamão, né? Então essas frutas eu posso dar, né? Mas também não são muitas não, as frutas que vão entrar nesse momento no cardápio. Água de coco, os chás, inclusive o chá de espinheira santa vai entrar. Então a gente fazendo essa adaptação, pelo menos por 3 meses, funciona super bem, tá? Então tem aí toda uma tabela. Tem uma coisa que a gente tem que tirar, que funciona super bem também, quando eu excluo, que é alho e cebola. São extremamente fermentáveis e eu tiro alho e cebola também quando eu vou fazer a dieta do FoodMaps. Então a gente faz só por 3 meses, né? E depois vai reintroduzindo gradativamente, mas nesses 3 meses eu tenho que dar enzimas digestivas, eu dou glutamina, que é um aminoácido para restaurar toda o epitélio intestinal, né? Restaurar toda essa parte de células intestinais. Eu vou dar, depois do primeiro mês, probióticos, pré-bióticos, mas o pré-biótico que eu dou é a gomacácea purificada, né? Que ela não é fermentativa. Então a gente tem que fazer um trabalho de suplementação em conjunto, tá? Enzimas digestivas eu falei para vocês. E aí funciona muito bem. Eu tiro o estufamento, essa má digestão na hora. Quando a gente, o primeiro mês, o paciente já vem outra pessoa e aí nem vai achar ruim de ter excluído esses alimentos. Mas isso não é para sempre. Depois de um tempo, depois dos 3 meses, eu começo a recolocar. Aí eu tenho também a Ju Christopher 2010. Ela fala assim: gostaria de saber se quem é hipertenso pode fazer uso de canela. Isso é mito ou verdade? Bom, o que acontece, gente? Para aumentar a pressão arterial, à base de canela, eu teria que consumir muita canela. E canela é aquele tal negócio, eu vou usar uma pitada, ela é igual uma pimenta, eu vou usar uma pitada, não é algo que eu vou usar numa grande quantidade. É muito pior para quem é hipertenso consumir carboidrato refinado, que é oxidativo, gorduras saturadas, o sal, alimentos industrializados, né, do que uma pitada de canela. Então, ele é termogênico, a canela tem vários benefícios, ela é termogênica, ela é hipoglicemiante, abaixa a nossa glicemia, ela diminui a vontade de doce, então ela é um alimento muito bom. E por ser termogênica, quente, vamos dizer que ela aumenta o calor corporal, as pessoas relacionam isso com o aumento da pressão arterial. Então, oi Sil, tudo bem? Então, olha lá, eu tô respondendo a sua pergunta, viu? Ju Christopher, que nome? Christopher, é isso? 2010. Então, sempre com bom senso, com moderação, usando uma pitadinha, ok, não vai comer uma coisa concentrada de canela, lógico, né? Então, uma pitadinha dá pra usar, né? De vez em quando, não tem problema, não vai ser isso que vai aumentar a sua pressão. Aí eu tenho a Wanda me falando assim: doutor, eu fiz uma esterectomia parcial, porque ela tinha endometriose, e se ela pode ter uma vida normal? Lógico, Wanda, pode ter sim. O que você não tinha vida normal é com endometriose, né? A partir do momento que você fez essa cirurgia, você vai ter uma vida normal, sem as cólicas horrorosas da endometriose, sem as hemorragias, não vai ter mais anemia, e aí sim você vai viver com muito mais qualidade, né? Sem dúvida nenhuma. E ela fala também que ela tem dores anais. Aí precisa investigar. Ela tá falando, pode ser câncer? Não sei quem pôs isso na sua cabeça, né? Então, porque dores anais não tem essa correlação com câncer assim. Você tem que investigar. Pode ser uma hemorroida, pode ser varizes, pode ser uma fístula, pode ser epicloma, que a gente chama, né? Picloma, na verdade, que pode acontecer,
mas enfim, você só não pode ficar constipada, né? Que daí você vai piorar essas dores anais. Mas não tem essa relação com câncer, esse medo. Mas tem que investigar, né? Tem que fazer, de repente, uma colonoscopia, né? Ao médico para saber por que vem dessas dores, por que dessas dores. Aí nós temos assim, a Bárbara pergunta: o que se deve beber às refeições? Um copo de vinho ou um copo de água? Ah, quem me segue sabe qual vai ser a minha resposta. A quem é? Jusivane Oliveira: doutora, meu peso estacionou, o que posso fazer? Aí tem que fazer várias estratégias. Calma, vou responder. Vou dar prioridade para quem me mandou já, né, com antecedência. A Wanda tá aí, ó. Viu como eu respondi a sua, Wanda? Aí, meu amor, olha só. Gente, nada. Durante a refeição a gente não bebe nada, nenhuma coisa, nenhum líquido. Tem que comer devagar, mastigar bem o alimento e procurar não beber durante as refeições, porque senão eu vou piorar, vou sobrecarregar a digestão, eu vou diluir o meu suco gástrico. Então, o ambiente do estômago tem que ser ácido para mim fazer a digestão adequadamente. Então, por isso, eu não devo beber durante as refeições. Principalmente o vinho, né? Não seria adequado. Por quê? Porque além disso ele tem o álcool, que vai realmente comprometer todo o processo digestivo, né? Além de introduzir mais calorias durante a refeição. Então, gente, tem alto índice glicêmico, enfim. Agora, o de vez em quando, eu não quero ninguém neurótica, né? Eu não acho que os pacientes têm que ser 100% radicais. Isso também não é saudável. Eu tô numa recepção, eu tô num jantar, de vez em quando eu quero tomar uma taça de vinho com a minha refeição, não vai ser isso que vai me prejudicar. O eventual nunca traz o prejuízo para vocês. O que vai trazer o prejuízo é o todo dia, não criar isso uma rotina, tá bom? Bom, aí... Calma que eu vou falar, Gonçalves. Eu vou tentar responder vocês também, mas eu vou dar prioridade para cá. A 10ª pergunta é da Sheila Santos, que veio lá do YouTube, que ela assistiu a live de síndrome do intestino irritado e pergunta assim, que ela não pode mais comer nada, que ela vai muito ao banheiro, que ela acabou tendo comprometimento na vida social dela, né? Então, assim, o que ela faz? Gente, síndrome do intestino irritado, eu falei bem naquela live que a gente tem que tirar os alimentos inflamatórios, que é o leite derivados, o glúten e principalmente os grãos. Não comer alimento industrializado, né? Não comer muita fibra crua, muita folha, muita casca, muito bagaço, porque esse momento eu vou ter que restaurar toda essa inflamação, reverter essa inflamação, então eu vou comer alimentos anti-inflamatórios e que não vão sobrecarregar muito o meu intestino, fermentando demais. Então eu tenho que pelo menos excluir isso, os açúcares, mel, xilitol, isso eu não ponho para quem tem síndrome do intestino irritado, né? Essa é mais ou menos a base. Vou dar alimentos de fácil digestão, legumes e verduras mais cozidas, as fibras então abrandadas, as proteínas magras de fácil digestibilidade, né? As frutas, às vezes eu dou até cozida e sem casca, né? Num primeiro momento, no primeiro mês, para depois entrar com as frutas cruas. Não é qualquer fruta também que eu dou, pelo menos 3 frutas ao dia. Então pode ser um mamão, pode ser uma maçã sem casca cozida, pode ser uma pera, uma banana assada, às vezes eu coloco. Então às vezes mingau, um leite vegetal com aveia cozida. Então essas são algumas possibilidades que eu acabo fazendo, né, colocando no cardápio de quem tem síndrome do intestino irritado. Agora, se não tirar o que eu acabei de falar, não vai melhorar a inflamação intestinal. E juntamente com isso eu vou dar as enzimas digestivas, dou algumas tinturas que são super legais, de alecrim, de menta piperina, de guaçatonga, de dente de leão, porque eu faço muito essa fitoterapia. Espinheira santa eu faço até na tintura, às vezes para quem não gosta do chá ou não consegue tomar chá, enfim. Colágeno também é ótimo também porque ele vai regenerar também essas células intestinais. A glutamina, os pré e probióticos também são orientados, mas nunca pré-biótico que vai fermentar, tá? Sempre, como eu falei, daquela goma
goma cássia. Bom, e aí eu tenho a 11ª pergunta sobre tapioca. Quem me fez essa pergunta é a Sueli Daiane Jacobi. Oi, Sueli, você tá aí? Olha aí, Wanda Margarida sempre me... Aí, peraí, Gonçalves, me espera que eu vou responder isso que você tá me perguntando. Tem uma pergunta aqui que me fizeram sobre metabolismo lento. Olha só, ela fala que ela foi numa Nutri e que ela indicou a tapioca e só o chás, mas ela não tá conseguindo reduzir peso. Gente, não basta só comer tapioca e achar que vai reduzir peso comendo tapioca, né? Não é isso, né? Pra gente reduzir peso é um todo, é um geral. Lembra sempre aqueles pilares, alimentação individualizada, e mudando as estratégias, né, de acordo com as individualidades. Então uma hora eu vou fazer low carb, outra hora eu faço jejum intermitente, outra hora eu vou fazer alguns dias de cetogênica, outra hora eu vou fazer tipo um plant-based, uma dieta mais vegetariana, tira um pouquinho da proteína animal. Então depende de quem é esse paciente. Uma dieta um pouquinho mais proteica, eu tenho que brincar um pouquinho, tipo, com essas estratégias nutricionais, brincar no sentido de diferenciar. Se eu der sempre a mesma coisa todo dia, o organismo se adapta. Então é importante a gente modificar as estratégias. Por quê? Porque nós somos seres adaptáveis. E aí, se eu só fico na tapioca, achando... Tapioca, gente, é uma farinha de mandioca com alto índice glicêmico. Então, se eu fizer ela, e tem muita gente que faz ela com pasta de amendoim, que é muito industrializada, ou então até com, sei lá, com coisas doces, né, que o pessoal põe mel, e enfim, ela vai aumentar mais ainda a carga glicêmica. Isso acaba até prejudicando. A única questão de usar muita tapioca hoje é porque ela não tem glúten, né? Mas eu tenho que combinar ela com ovo, para quem pode, com frango, com atum, com gorduras boas, e pensar ao longo do meu dia o que eu vou comer. Pensar no exercício físico que eu estou fazendo para sempre estar mudando e sempre me exigindo cada vez mais. Eu tenho que pensar se eu tenho sono reparador, se eu estou controlando o meu estresse. Então são tudo isso que eu tenho que pensar para poder ter um emagrecimento saudável, né? Uma suplementação adequada. Então tudo isso, porque se eu pensar só em comer tapioca e achar que eu vou emagrecer, esquece. Nenhuma dorinha sozinha faz verão. E não é só tapioca que vai emagrecer ninguém, tá bom? Bom, muito bem. A Cláudia me falou assim. Doutora, ela também veio do YouTube e dessa mesma live, do síndrome do intestino irritado. Elogiou a live e falou assim que no período pré-menstrual piora a síndrome do intestino irritado. É isso mesmo? Sim, por quê? Intestino tá ligado com cérebro. Quando vocês ficam no pré-menstrual, as mulheres, a gente tem um desequilíbrio hormonal, que vai ficar mais irritado, mais ansioso, mais sensível. Por quê? Porque a gente tem, através desse desequilíbrio hormonal, a gente vai ter uma interferência na produção de neurotransmissores, da serotonina, da dopamina, mas principalmente serotonina. Muito bem, se eu tenho um desequilíbrio de serotonina, se eu já estou mais ansiosa, mais irritada, eu também vou ter uma conexão com o meu intestino. Então eu vou ter uma piora da inflamação. Por quê? Porque eu tenho baixa de serotonina e porque o meu intestino mais inflamado vai produzir ainda menos serotonina do que já se produz no período pré-menstrual, para quem já tem a TPM. Então vocês podem ver também que quem tem TPM sabe do que eu estou falando, a baixa imunidade. A mulher às vezes fica mais susceptível a ter a candidíase, ela fica com uma resistência menor, às vezes pode ter uma herpes, pode ter até infecção urinária, pode pegar uma virose, porque a imunidade dela cai. Então o estado emocional dela fica abalado, a imunidade cai e consequentemente o elo mais fraco dela, que também está na parte intestinal, né, já que ela tem a síndrome do intestino irritado, a gente sabe que cada um tem um elinho mais fraco dentro do organismo, vai também gritar, vai também entrar em crise. Então aí, cuidado, porque as escolhas têm que ser mais certeiras. Tirar de comer tranqueira, junk food, muito doce, açúcar, porque daí você vai piorar muito mais a inflamação intestinal nesse período, tá? Então cuidado com a sua alimentação aí, porque vai piorar mesmo.
Aí a 13ª é da Jéssica KB Feber, é isso. É verdade que quem colocar frutas, verduras e legumes de molho no bicarbonato tira 70% dos agrotóxicos que está presente no alimento? Eu fiz um post sobre a redução, como é que a gente faz para reduzir os agrotóxicos dos alimentos. Sim, o bicarbonato é outra etapa. Primeiro a gente vai lavar, põe na solução de sal, põe na solução de vinagre e depois põe no bicarbonato. Aí eu consigo reduzir de 70% a 90% da carga de agrotóxico. Vai lá no meu post, doutora Roseli Rossi, que dias atrás eu fiz um post sobre isso, tá? 14ª, doutora, quando puder, faça uma live sobre magnésio. Putz, eu tô pensando mesmo de fazer, viu? Porque magnésio é demais, ele que tem mais de 400 funções no nosso organismo. Então, eu até vou pensar com carinho sobre essa sugestão. E ela tá perguntando se, a Sabrina Aparecida, se o magnésio de malato, ele melhora as dores no corpo, principalmente para paciente que tem fibromialgia. Eu dou muito magnésio, ele tem várias formas da gente poder prescrever o magnésio e como prescritora eu coloco o magnésio de várias formas dependendo do que eu preciso atingir. Então o dimalato, que é o associado magnésio com ácido málico, que o ácido málico é o que está mais presente na maçã, super antioxidante, anti-inflamatório, ele é muito bacana. E eu juntando magnésio, que vai fazer um relaxamento muscular com essa carga de antioxidante, eu vou realmente melhorar muito as dores, principalmente para quem sofre de fibromialgia, tá? Então vou pensar nessa possibilidade de fazer uma live sobre magnésio. Vocês podem me dar aí sugestões, eu sempre adoro, porque aí eu vou de encontro ao que vocês precisam. E a Tatiana tá me perguntando assim, pode tomar água com limão e mel todo dia, de manhã e de noite? Depois ela pergunta assim, e suco verde todo dia? Bom, primeiro, Tatiana, nada todo dia é legal. Como eu falei, a gente tem que mudar as estratégias. Eu não dou todo dia a mesma coisa, a não ser água, viu gente? A água vocês podem tomar todo dia, porque tem que tomar todo dia, hidratar todo dia. Água pura é bom para todo mundo, tá? Agora, primeiro, água com limão, tem pessoas que nem toleram todos os dias e nem eu preciso também dosar a concentração do limão, porque tem para algumas pessoas que também pode ser irritante. Se eu coloco mel, o mel tem alto índice glicêmico. Eu tô falando para vocês que eu tenho que ter cuidado com a manhã e com a noite em alimentos com muita carga de carboidratos e principalmente com alto índice glicêmico. Então, é assim, o de vez em quando eu tomar o mel porque eu tô com a garganta inflamada, porque eu tô com tosse, enfim, quero tomar um mel de boa florada, vou tomar uma colherzinha, legal. Agora, todo dia eu dar pro meu organismo uma quantidade de mel de manhã e de noite é muita coisa. Principalmente se eu já tenho uma resistência insulínica, se eu tenho diabetes, se eu tenho uma hipertensão, se eu tenho uma obesidade, se eu tenho um sobrepeso, então aí eu não vou dar mesmo. Né? Agora, o mel, de vez em quando também eu dou, não só para o paciente que tem esse problema de, enfim, de garganta, tosse, que está nesse período, mas também às vezes para pegar o sono. Então, se você tem dificuldade para dormir, às vezes uma colherinha de mel te ajuda. Então é pontual, tá bom? Água com limão de vez em quando, alternando, e água todos os dias. Aí beleza. Suco verde também não dá para dar todo dia. Dá para tomar em dias alternados, para um pouco, volta, né? Por quê? Porque a gente sabe que a couve crua também tem fatores antinutricionais. E esses fitatos, que é um dos fatores antinutricionais, eles podem competir com o iodo e prejudicar a entrada do iodo na nossa tireoide. Para quem já tem hipotireoidismo, é uma das coisas que não é tão bacana. Então a gente também tem que tomar cuidado com o suco verde direto e reto, né? Vamos fazer uma alternância entre eles. Então nada todo dia, nada é para sempre, tudo tem que ter variações. A Vânia fala, o que pode melhorar o metabolismo se existe exame para mensurar isso? Aí, Gonçalves Patrícia, tá vendo só como eu falei que eu ia responder isso? Ela falou assim, depois dos 40, o metabolismo fica mais devagar. Comer carboidrato moderado, qual a melhor dica? Bom, sim, a idade,
é uma das coisas que pode realmente desacelerar pouco o nosso metabolismo, né? Então, a hora que a gente começa a envelhecer, a partir dos 40 e principalmente 50 anos, a gente começa a realmente reduzir nosso gasto calórico, a lei da natureza. Só que a gente pode intervir nisso. De que maneira? Se eu fizer o exercício resistido, né, começar já lá atrás, quanto antes melhor, cuidar da minha massa muscular, começar a proteger minha massa muscular ou investir nela, né? Eu falo, vocês têm que investir nessa massa muscular e massa óssea lá de cedo. Eu não vou deixar esse metabolismo cair, porque quanto mais massa muscular, maior meu gasto calórico. Então, o gasto calórico, metabolismo, tá? Ele está diretamente relacionado com a quantidade de massa muscular que eu tenho. Então, mulheres que não gostam de fazer musculação, exercícios de força, comecem a pensar a respeito. Por quê? Porque a musculação vai ajudar o músculo, prevenir a queda da massa muscular e também o enfraquecimento ósseo. Então, quando eu falo de metabolismo, eu tenho que falar de proteção dos meus músculos. Tem como eu medir meu metabolismo? Tem, pela bioimpedância eu posso estar medindo meu metabolismo, meu gasto calórico, minha taxa metabólica basal, que é aquele gasto calórico para manter minhas atividades basais, que está relacionado com a minha massa muscular, sim, tá? Então a gente tem esse exame que dá para fazer. Tem outros, mas é o que é o mais comum que a gente faz em consultório. Tá, e outra coisa, tem também uma questão genética. A gente tem alguns genes que vão fazer com que haja um metabolismo mais acelerado ou menos acelerado. Mas a partir do momento que eu já sei que o meu metabolismo é menos acelerado, o que eu posso fazer para ajudar a acelerar? Eu vou usar os termogênicos. Eu posso usar a pimenta, uma capsaicina, eu posso usar o gengibre, eu posso usar a canela, eu posso usar o chá verde. Então eu tenho recursos, a própria cafeína, né? Dependendo do paciente, eu posso usar esses recursos para aumentar, né, o metabolismo dele. Então eu vou fazendo estratégias nutricionais que sejam de suplementação ou de alimento para melhorar isso e fazer um investimento nessa massa muscular, tá bom? Então agora, se não lutar contra, o envelhecimento vai realmente fazer o que ele tem que fazer e vai conseguir aí diminuir a sua massa muscular, aumentar a sua gordura e baixar seu metabolismo, seu gasto calórico. Aí fica muito mais fácil de aumentar peso também, tá? E aí, pergunta 17, tá assim, quantas gramas de espirulina e clorela devemos tomar todos os dias? Qual é o melhor horário? Então, essa é uma primeira pergunta. Quem tá falando isso é a Jéssica Beffer, é isso? Jéssica, tá aí, Jéssica? Olha aí, ela tem uma outra pergunta, eu vou deixar aqui. 3 gramas em geral é o que eu uso de clorela ou espirulina, de 1 a 3 gramas, né, para poder ter o efeito de detox, melhorar a parte de detox hepática, de melhorar a função intestinal, melhorar de detox principalmente de metais pesados, tem muitas vitaminas, tem ferro, eu dou muito para os vegetarianos, então eu adoro a clorela, adoro a espirulina, eu dou assim, bem frequente, eu dou uma ou outra, pensando nessa parte, né, intestino, desintoxicação, vai dar mais energia, vai dar mais vitalidade a partir do momento que eu tiver essas funções melhores, né? Tudo isso melhor. E aí ela pergunta também quantas acerolas equivale à quantidade de vitamina C que devemos consumir diariamente. Jéssica, pouca quantidade. Porque imagine que 100 gramas de acerola vão dar em torno de 2.000 miligramas, né, de vitamina C. E o nosso requerimento vai em torno, se eu for ao pé da letra, que eu nunca dou 60 miligramas. Então você vê que a acerola, ela tem um poder aí grande, ela tem uma das maiores fontes de vitamina C. Então, se você... quando eu quero melhorar a imunidade, quando eu quero dar vitamina C mesmo para o paciente, eu estou pensando, por exemplo, em suplementação, eu vou dar em torno de 500, 250, até 1 grama de vitamina C, depende, como eu disse, cada caso é um caso. Mas então, você querendo fazer uso da vitamina C através da acerola, se você pensar em
10 gramas disso, você já vai ter 200 miligramas, que é uma quantidade super satisfatória em torno de 10, todos os dias, por exemplo. Se você pensar só da acerola, mas ó, o tomate é rico em vitamina C, o pimentão é rico em vitamina C, então a gente tem outras boas fontes, mas a acerola é uma das melhores, tá? E tem baixo índice glicêmico, então é legal. Às vezes você pode fazer a acerola, não comprar, eu não gosto muito de comprar polpa pronta, eu faço em casa. Então bate ela no liquidificador, já vê, pega uma de qualidade bacana, bate, coa ela, né? Aí eu ponho nas forminhas de gelo e formo cubinhos de gelo de acerola. Então quando eu quero, já tá pronta ali para o consumo. E fica uma delícia, posso bater um pouquinho de água. Então eu não recomendo suco de fruta, vocês sabem que eu sempre gosto mais de dar a fruta, que tem casca, bagaço, para quem pode comer, lógico, porque o índice glicêmico fica menor. E a saciedade também. Você vê que suco, nem para as crianças, na alimentação complementar, depois da amamentação, a gente já dá mais suco. Mas a acerola, como maracujá, tem baixo índice glicêmico, então é oportuno dá para a gente poder introduzir, tá bom? Então aí tá respondida a sua pergunta. E eu acredito que eu já respondi todas, por isso que agora eu vou responder as que estão aí no vídeo. A Cida Moura falou assim: quem é hipertenso pode ingerir gengibre da mesma forma que a canela. Não precisa ter essa preocupação, porque você não vai consumir um monte, um pires de gengibre. Gente, é uma fatiazinha. Então, de vez em quando, você comer um pedacinho de gengibre, ele tem um poder anti-inflamatório. E o hipertenso é inflamado, ele tem uma inflamação endotelial. Dentro das artérias, dos vasos, o hipertenso tem inflamação. Tá? E que isso vai realmente comprometer toda a parte circulatória, por isso que tem mais risco de doença cardiovascular. E o gengibre é uma das melhores fontes, junto com a cúrcuma, para a gente poder reduzir a inflamação, tá? Então, de vez em quando dá para consumir. Aí a Gonçalves já falei, a Wanda, vamos lá. Ah, doutora, eu posso... Ah, o peso estacionou, o que posso fazer? Jusivanil Oliveira, é isso? Bom, aí a gente tem que mudar a estratégia. Às vezes eu faço uma dieta mais de proteína com vegetais e tiro todo o carboidrato. Às vezes eu faço jejum intermitente. Eu já fiz uma live de 16, 8 horas, lembra disso para vocês? Ou então 2 vezes por semana. Então depende, se você não pode comer sempre a mesma coisa. Aumentar então o gasto calórico através dos exercícios também é outra estratégia. Se você não pode aumentar a intensidade, aumenta o tempo, aumenta a frequência de dias, tá? Use mais os alimentos mais termogênicos, o gengibre, use mais a pimenta, a canela, a cafeína, né? Se você puder, enfim, em baixas dosagens, ou mesmo café, né? Dá para colocar aí. Então, o chá verde, o chá preto, o chá mate, se você começar a usar mais isso frequentemente, junto com estratégias na alimentação, mudando um pouquinho o que você está fazendo e aumentando o gasto calórico, você vai ver como vai dar um chacoalhão. Às vezes eu ponho assim, um dia comendo 1.500, 1.800 calorias, outro dia colocando 1.000 calorias. Faço uma brincadeira com a densidade calórica, também é outra possibilidade. Aí aqui a Keila tá falando. Keila Vigorito, é isso? Quais os alimentos dão flatulência? Principalmente, todos os alimentos que você não consegue digerir vão aumentar a flatulência, porque eles vão começar a fermentar. Por que eles fermentam? Porque vão aumentar bactérias proteolíticas e vão aumentar a fermentação, tá? Eles mudam a biota, essas bactérias que residem no intestino. Então, por exemplo, se você tiver leite, por exemplo, leite de vaca e derivados, que é o número 1 de flatulência. Já tirando ele, você vai melhorar muito. Por quê? Porque a caseína é altamente inflamatória, ela é difícil de digestão. O glúten é o segundo, os grãos, terceiro, né? Para algumas pessoas, os outros, cebola, alho, são também terríveis. Então, principalmente esses, Keila, são os alimentos que vão dar mais flatulência. Tem alguns pacientes que eu também tenho que tirar, lógico, nesse primeiro momento, repolho, brócolis, couve-flor, que também eles produzem muitos gases. Então, que são as crucíferas, eu tenho que tirar também, tá?
Açúcar nem preciso falar, né? Açúcares e farinhas, pelo amor de Deus, né? Eu me chamo Juliana. Ah, tá bom, Juliana, mas eu respondi a sua, né? Já respondi sua pergunta. Janaína Maristela Conrado, amo você. Um beijo grande pra você. A Sil já mandei um beijo. A Patrícia, qual a fruta que tem muito açúcar? Ah, eu falei do caqui, vocês viram que eu postei agora mesmo, né? Uma das frutas tem riquíssima em açúcar, mas não é por isso que vocês podem deixar de comer, né? Que vocês precisam deixar de comer. Quando a fruta tem alto índice glicêmico ou muito açúcar, vocês vão combinar ela, comer numa quantidade menor, como eu falei, então dosar a porção, e vão comer em conjunto com uma gordura boa ou com uma proteína, porque daí eu vou diminuir a carga glicêmica. O que é isso? Eu vou fazer com que a velocidade de absorção dela pelo nosso organismo, ela diminua, então não vai chegar na forma de açúcar muito rápido na circulação, que é esse o grande problema. Tá? Então vamos supor que eu comi o caqui, eu comi meio caqui com 2, 3 castanhas do Pará, que poderia ser também com coco, por isso que eu sempre junto as frutas com essas gorduras, ou então com uma proteína, pode ser também um leite vegetal à base de gordura, uma amêndoa, um leite de amêndoa, um leite de castanha, um leite de coco, tá? Ou então eu posso bater com uma proteína, quem quiser, por exemplo, que pode tomar com iogurte, eu baixo a carga glicêmica, eu bato com whey, né, que também é uma proteína, aí eu vou baixar um pouquinho a carga glicêmica dele, porque tá em conjunto, tá bom? Mas as que tem mais açúcar, caqui, a banana também é rica em açúcar, tenho também manga, que é rica em açúcar, sem contar com as frutas desidratadas, que tem mais açúcar ainda, porque concentram. Tâmara, altíssimo, quantidade de açúcar. Eu tenho a uva passa, damasco, ameixa, então essas têm alto índice glicêmico mesmo, né? Keila, oi Keila, vou assinar para vocês aqui, ó, um beijo. Miriam, esse cabelo é tudo... Ah, obrigada, viu? Aqui, ó, vou acenar para vocês. Cristiane Moreira, oi. Wanda, você hoje está mais linda. Ah, obrigada. Acho que é um batom, né? Olha só. E olha, hoje o que eu já fiz já logo cedo, vocês viram, né? Fui pro exercício, já fui pra Natural Tech. Quem me acompanha nos stories, eu tive que correr naquela feira imensa, fiquei super feliz de ver uma feira que está se amplificando cada vez mais, né? Eu acompanho ela já há muitos anos, e assim, hoje ela tá lá no Anhembi, tem até a entrada livre para todos vocês que forem aqui de São Paulo, cada vez mais orgânicos, veganos, alimentos naturais, gente, tá o máximo, né? Muitos produtos ali que são demais e vem de encontro a toda a necessidade, né, do que eu tô falando agora, né, com vocês. Então, quem tiver a possibilidade, vai lá na Natural Tech, já consultei a tarde inteira e estou aqui hoje falando com vocês, então nem sei como tá meu rosto hoje ainda. Eu estou com 4 meses, posso tomar Lubol com água, com limão? Sol, não dá para falar em tomar iodo, que é o Lubol, sem ter exames laboratoriais. Saber se a tiroglobulina está adequada, eu tenho que ver se o TSH, T3, T4, não é assim que eu vou prescrever, né? Então, eu tenho que ver exames para poder prescrever iodo. Iodo eu não posso dar assim para todo mundo, não é para todo mundo que a gente prescreve iodo, tá bom, meu amor? Sol 2091. Aí, ó, vamos ver quem tá mais aqui. Tararirara, ai. Acenar. Ixi, o que eu fiz? Ai, gente. Ih, eu virei. Oh, meu Deus. E agora? Não. Eu virei a câmera. Gente de Deus. Quem que tá aqui? Não, ai. Oi, gente. Vou acenar e vou ter que encerrar. Eu não consegui mais virar minha câmera, acredita? Aqui. Um beijo grande pra vocês, Val Galvão, Fabiola. Até a próxima live, tá? Que eu tô encerrando. Por quê? Porque eu já fiz uma arte aqui que eu não consigo virar agora a câmera. E aí deu nisso, olha só. Um beijo grande, boa noite pra todos vocês. Até a próxima, viu, gente? Espero ter colaborado mais uma vez com todas vocês aí que queriam saber um pouquinho mais sobre nutrição. Um beijo, vai ficar gravada essa live, hein? Um beijo grande. Tchau, gente.